Esse é mais um vídeo de deck, tá? Do Battlesins com o pessoal Lagoon aqui, né? Antes de começar o deck, eu separei umas estatísticas porque hoje eu vou trabalhar só com cartas comuns, tá bom? Então eu vou pôr a tabelinha aqui na tela para vocês darem uma olhada e vão acompanhar comigo as porcentagens do que eu fiz, a contabilidade do que eu fiz de cartas que tem, ok? Então primeiro a quantidade de cartas comuns que tem, somando as 3 coleções, que é o Battlesins Universo Marvel, Battlesins Evolução Tática e o Battlesins Poderes Ocultos, ok? Com essas 3 coleções a gente tem um total de cartas comuns, tabelinha na tela aí, 37 personagens, 3 suportes, 24 cenários e 53 habilidades. Muito bem, não tem muito suporte ainda, né? Mas cenário tem uma quantidade considerável, ok? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada então agora na próxima tabelinha, que é a tabela de personagens, né? A gente tem 37 personagens e agora desses 37 personagens o que acontece? A gente tem a tabelinha aqui na tela, né? Vamos lá, a gente tem 20 heróis, 15 vilões e 2 personagens neutros, tá? A próxima tabela que eu fiz aqui também é para separar as habilidades. Tudo isso eu estou fazendo na verdade porque é importante saber a quantidade de personagens que tem e o que você vai manejar na hora de construir os decks. Principalmente a gente vai fazer um deck comum hoje, tá? E aí você tem que saber quanta quantidade de cartas que você tem. Um deck de herói, um deck de vilão, um deck misturado, né? Vamos ver então agora a tabela de quantas cartas e habilidades a gente tem aqui. Tabelinha na tela aí. Então vamos começar por agilidade aí, né? Tem 5 cartas de agilidade, 5 cartas de ataque à distância, 4 ataques de ataque energético, 6 de elasticidade, 4 de genialidade, 5 de lâminas, 1 de magia, 3 de regeneração, 4 de super força, 4 de telecinésia, 3 de telepatia e 4 de voo e 5 neutras. Ok? E por fim, a última tabela que eu fiz aí, eu peguei todos os personagens e separei as habilidades que ele tinha, né? Alguns personagens têm uma habilidade, alguns personagens têm 2, alguns personagens têm 3 e alguns têm 4. Então eu fiz uma tabela de quantas habilidades nós temos por personagem, né? Ou personagem por habilidades, né? Eu fiz a tabelinha aí. Então a gente tem 10 personagens com agilidade, 17 com ataque à distância, 5 com ataque energético, 3 com elasticidade, 1 com genialidade, 5 com lâminas, ninguém com magia, 3 de regeneração, 7 com super força, 2 de telecinésia, 2 de telepatia e 10 com voo. Só que assim, alguns deles na verdade você vai ver que a conta aqui está muito mais dos 37 personagens, porque obviamente tem muitos personagens que têm muitas habilidades, né? Então eu vou separar aqui agora os caras todos e a gente vai começar a ver o que fazer com esse deck de comum. Que sequência que a gente fazer, que nem quem viu o primeiro vídeo lá, né, de como construir um deck. Quem não viu pode clicar aqui em cima, não, vai aparecer um quadradinho para aprender como construir o deck, que aporte agora, vou jogar todos os personagens agora na mesa e vamos tentar ver qual a melhor sinergia para construir um deck, ou de repente mais de um deck, tá ok? Vamos para os caras agora, vou separar aqui, e é isso aí, vamos lá pegar os caras lá. Muito bem, vamos conhecer os personagens agora, né, só de card comum, né, então esses são os personagens da primeira coleção do Universo Marvel. Muito bem, agora os personagens aqui da segunda coleção, né? Evolução Tática. E aqui os caras do Poderes Ocultos, que é a última coleção lançada. Agora vamos pegar todos eles agora e vamos montar a sinergia. Muito bem, para começar agora então a fazer sinergia, eu vou escolher um card que, indiferente do poder dele, da habilidade, da qualificação dele, é um card que eu gosto muito, que é o Punho de Ferro, ok? Então vamos montar a sinergia agora aqui. Então, ele tem um poder, um personagem que tem agilidade, então vamos comentar outros personagens com agilidade. Eu peguei primeiro para começar aqui, né? Personagens que têm agilidade e ataque à distância, que é o Demolidor, o Mercenário, a Viúva Negra, o Rocket Raccoon e o Cavaleiro da Lua. Então daqui a gente vai para ataque à distância, personagens que têm ataque à distância, que são o Agente Shield, né? Os dois Capanga do Rei, né? E o Gavião Arqueiro, para terminar aqui. Vamos voltar lá então à agilidade. Então, personagens que têm agilidade agora, ó, agilidade e elasticidade. Por exemplo, o Groxo e o Homem-Aranha. Agora vamos conectar aqui também, no meio aqui, o Chicote Negro tem elasticidade e ataque à distância. Então, ataque à distância também aqui vai formar uma outra linha. Tem ataque à distância e voo, ataque à distância e super força. Então, os personagens com super força vão conectar aqui também, ó, que nem a mulher. A mulher Hulk vai conectar aqui também. Então, ataque à distância, né? E super força, que é o Guerreiro Skrull. Vai conectar o personagem com super força, que é a mulher Hulk, a Titânia, o Blob e o Destinobo. Muito bem, então outros caras se conectam também do outro lado ali, vai ser ataque à distância, né? Por exemplo, Ossos Cruzados tem ataque à distância e lâminas. Quem mais tem isso? Fat Wisdom tem isso. Deadpool
também Deadpool, o Pet Weasel também tem ataque energético, o Deadpool tem regeneração. Outros também tem aqui, né, no caso agilidade, vou comentar aqui, ó, que o Wolverine tem agilidade de lâminas, conecta com os dois. A Psylocke também aqui no caso. E agora a gente tem alguns personagens que são meio, na verdade, dispersos, né? A gente vai ter o Vulnerável, que tem super força aqui, regeneração. E aqui também a gente vai comentar agora que o pessoal também, ó, ataque distância, voo. Então aqui, ó, Miss Marvel tem super força e voo, conecta tecnicamente com os dois aqui também. De voo, a gente tem só o pessoal aqui, ó, Banshee, Falcão e o Asa Vermelha. Ataque energético e voo, tem Surfista Prateado e Tempestade. E agora a gente tem uns caras aqui meio perdidos, na verdade, que é o pessoal de voo, com telecinésia, né, que é o Justiça e a Polaris, ok? E por fim a Mafrost e o Topeira, cada um tem um poder só que é a telepatia e o genialidade. Praticamente não conectam com ninguém aí, né? E agora a gente vai ter que ver exatamente o que faz, porque além dessa energia a gente tem que ver uma coisa muito importante, que é o texto dos cards mesmo, né? Por exemplo, o Topeira, apesar de ser o único cara com genialidade, o card dele não é ruim. Então a gente vai ter que ver agora, tentar montar alguma coisa com personagens, deixar alguns extras aí possíveis pra montar também, e depois ver com o que tiver de cenário e o que tiver de habilidades. Tá? Então eu vou separar alguns caras aqui que eu acho legal mesmo pra começar a montar um deck. Muito bem, aquela sinergia que eu fiz acabou ficando uma tremenda zona, carne para ter lado, mas acabamos definindo aqui em praticamente dois grupos, a princípio, né? Dá para definir mais, mas em dois grupos. Agilidade e ataque à distância, que acaba misturando algumas coisas mais, né? Por exemplo, tem agilidade aqui, agilidade e ataque à distância lá em cima, ok? Só ataque à distância, aqui ataque à distância e elasticidade, agilidade e elasticidade, então você acaba misturando, né? Agilidade de lâminas, telepatia, já fica fora, é a única pessoa que tem telepatia aqui no grupo. Regeneração só os dois também, acaba ficando fora. Ataque energético também, mas tem ataque à distância e lâminas, então dá pra fazer um ataque à distância e agilidade de lâminas também, que tem um grupo aqui, ó, tem 5 caras com lâminas, né? Agilidade, ataque à distância, então dá pra entrar no grupo. Voo também acabou tendo só 2 e super força acabou tendo só 1. Então já aqui, o ideal é que você tenha no máximo 2, 3, chutando muito alto, 4 poderes no máximo para trabalhar, porque você tem card, né? E tem que lembrar que nossos cards de comuns também estão limitados. Então aqui eu vou já retirar alguns cards, eu vou manter então, criar um deck a princípio de agilidade, ataque à distância, e eu vou ver o que mais tem aí. Então vou arrancar primeiro o pessoal que eu acho mais besteirinha aqui, o pessoal da gente da Shield aqui, né? Que a gente não tem muitos personagens da Shield para trabalhar, só com os comuns, e os capangas do rei. Então já arranca essa tropa aqui, sai fora. Eu vou também tirar aqui, ó, o Guerreiro Screw, apesar que... Não vou deixar ele aqui, vai. Nunca se sabe, o cara é bom, porque de repente ele pode entrar em cena porque, pelo texto fixo dele, né? Agora vamos ver aqui, vamos subir os carinhas aqui, né? Vamos por essa galera aqui pra cima, aqui. Ok. Muito bem. Deu uma reduzida agora aqui, agora eu vou dar uma olhada especificamente nos textos dos personagens, nas habilidades que estão neles e textos fixos, né? Pra fazer a redução agora desse grupo aqui que ainda tá consideravelmente grande. Então vou tirar a princípio aqui a Viúva Negra, porque a habilidade dela tem custo 2, apesar de ser antecipação, tem custo 2 e eu acho um pouco alto, é uma personagem de baixa vida e difícil, pode ser morta com velocidade rápida aqui, então vou arrancar ela fora. Vou arrancar o Homem-Aranha, apesar de ter agilidade e elasticidade, não é uma habilidade que apetece aqui, né? Eu vou tirar o Wolverine, acredite se quiser, porque o texto fixo dele envolve regeneração e eu só tenho 2 caras com regeneração, então eu não vou trabalhar com regeneração aqui. E a habilidade dele dá 1 de dano só, o 3 se for suporte. A gente viu que só tem 3 suportes, então não adianta muito não. Vou tirar também agora o Deadpool, porque é uma habilidade que tá nele aqui, é o Degenerado Regenerado, né? Que é de ataque à distância, mas envolve carregar um card de regeneração, então eu vou arrancar fora ele porque eu não trabalho com regeneração. Agora a gente deu uma boa reduzida aqui, né? Bom, a princípio eu vou manter essa galera, né? Só que tem que lembrar, eu não vou usar nem elasticidade, que é aqui do Groxo, né, e do Chicote Negro. Eles ficariam, no caso, o Groxo para agilidade e para ataque à distância. E nem voo. Do Duende Verde e Bumerangue também estariam só para ataque à distância. A Psylocke também não teria telepatia, só o card dela mesma. E o Pit Wisdom não teria o ataque energético. Então, tecnicamente, esse deck ficaria sendo um deck de agilidade,
ataque à distância e lâminas, né? Que a gente tem 3 personagens com lâminas aqui, dá pra ver. Agora vai depender muito dos cards de habilidade. Mas eu vou ficar com essa galera aqui, tá? Por enquanto, depois tem que ver quantidade, né? Quantas pessoas tem? A gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 personagens. É muito personagem ainda. Sendo que a gente tem que ter pelo menos uns 2 de cada um, né? Pra facilitar encontrar eles no jogo. Tecnicamente, os caras que sobraram são esses aqui. E por incrível que pareça, eles têm uma boa sinergia até, né? Dá pra brincar de fazer mais um deck aqui com 2 poderes pelo menos. Que é até 3, na verdade, que nem eu falei, né? O voo. O pessoal tem voo ali. Ataque energético, né? E super força. Né? Então, dá pra montar um deckzinho com essa galera aqui. Dá pra ficar bacana, hein? Vamos ver depois agora com cartas de habilidades, na verdade, que vai fazer um grande diferencial. Aqui a gente tem uma quantidade boa também. Tem 13 personagens. De repente dá pra fazer uma telepatia também aqui. Telecinese, né? Perdão, né? Telecinese aqui também. Aqui também tem super força e ataque energético. Então, dá pra fazer uma coisa, acho que bacana aqui, hein? Tem que ver depois a sinergia deles em jogo também, né? Muito bem, e os últimos personagens que sobraram aqui, na verdade, é a Emma Frost com telepatia e o Topeira com genialidade. Por que pareça, eles entram nos 2 decks, na verdade, para as habilidades que estão no próprio card, né? A Emma Frost tem uma habilidade muito bacana que eu confundi, você desmonta o personagem do adversário, né? E o Topeira tem a habilidade lá famosa, né, que o pessoal usa no The Wall lá, né? Que é o causa um ponto de dano no alvo e você pode colocar um card dos recursos de um jogador na base do deck daquele jogador, então você pode recuperar alguma coisa que você perdeu para os recursos, né? Tecnicamente você pode simplesmente jogar os 2 personagens de qualquer um dos 2 decks. Aí, a princípio, surgiram, né? Vamos ver agora aí com os cenários e suportes que a gente pode fazer. Muito bem, os únicos 3 cenários que a gente tem aqui, né? Que é o mina explosiva, o chamariz holográfico e o interceptador de voz. O interceptador de voz aqui eu já vou arrancar fora porque ele dá bônus pra... ele funciona com card de shield, né? Apesar que a gente tem alguns personagens de shield lá, né? Que é o Gavião Arqueiro. No final das contas acabou sobrando só o Gavião Arqueiro de um lado. E acabou. E no deck de voo lá não sobrou ninguém. Então eu vou arrancar esse card aqui mesmo. E é isso. Então sobra chamariz holográfico e mina explosiva. Chamariz holográfico é muito bom agora pra ajuda boa na defesa, né? E mina explosiva é bom pra se proteger também, na verdade. E evitar, você põe os personagens e não deixa o cara pôr. Se o cara pôr já vai perder um penetrante aí de um cara, né? Vamos ver agora na contagem final. Vou deixar, na verdade, suportes pro final. Porque aí na contagem final de cards eu vejo o que eu faço com eles. Se eu ponho eles e quantos deles eu ponho. Tudo bem, aqui estão os cenários, né, da primeira coleção Universo Marvel. E... muito bem. Eu já vou arrancar fora o sucessão de eventos aqui, que não é muito bacana. Porque os 2 compram cards. Se fosse só eu, melhor. Então, tá fora. O Centrego aqui até que é bacaninha, mas não sei não. O Reino Intelex aqui que dá bônus só pra genialidade. Então, se eu usar o Topeira, ele entra. Mas provavelmente não vai entrar, tá fora. Onda de Pânico até é interessante, mas... como são poucas opções ainda, eu vou tirar o cenário. E vou arrancar o Centrego também. Por enquanto, eu vou manter só o Retirada Estratégica e eu vou arrancar reforço. Mas vamos ver as outras coleções ainda. Muito bem, agora os cenários da Evolução Tática, a segunda coleção, né? Daqui eu já vou arrancar praticamente tudo, né? Bônus pra genialidade, só tem o Topeira. Então acho que é um card desnecessário. Regeneração, tá fora. Plano Magistral é um negócio muito difícil de utilizar. Eu não vou usar não. E esses 2 acabam sobrando, né? Talvez eu coloque o Rajada Implacável se eu usar no deck de ataque de voo e ataque energético, né? E esse aqui talvez entre, porque ele é bom pra poder usar um personagem caso o outro oponente também tenha, né? Então talvez fique. Vamos ver o que mais tem aí. Muito bem, agora a gente tem uns de poderes ocultos, né? A última coleção lançada. Aqui complica bastante, porque quase todos eles têm uma função. Dá pra se usar. Até esse aqui que é de telecinese, a gente tem 2 personagens no deck de voo, né? E de repente pode ser útil. Então eu vou fazer o contrário. O Invasão Secreta ele meio que se combina com um universo paralelo, então um dos 2 acabam saindo. Esse Destruir e Dizimar, como a gente não tem muito suporte, então ele perde meio que a função, que a ideia é trocar de personagem com suporte com personagem. Então eu vou acabar tirando Destruir e Dizimar, né? Como nós não temos muitos cards aqui de compra de personagem, talvez esse aqui acabe saindo. Esse acaba saindo por causa da telepatia, da telecinese, né? Como eu já falei. Esse é duplicado do universo paralelo. Eu posso escolher um dos 2 lá, ver direitinho o texto deles aí o que faz, né? O Guarda da Vez é bacaninha. Todos eles são bacanas agora. A gente tem que ver no final. Esse aqui vai sair. Esse vai sair porque a maioria dos personagens já tem habilidade próprias no card, né? Esse eu gasto 1, né? Capacito em 1 e causo 2 de dano.
Então eu vou tirar ele porque a maioria dos personagens já fazem isso mesmo, as habilidades vão fazer isso. Então saiu fora. O resto aqui dá pra se colocar. Um que eu gostei bastante é o Se Calmaria, que eu compro o card e quando ele entra, ele compra o card quando ele sai. Então é até que vantajoso aí pro deck de comum, né? Vamos ver no final. Muito bem, aqui a gente então, previamente pegou as habilidades, né, do primeiro deck que a gente montou. Acabou fazendo aqui, que é a agilidade, ataque à distância e lâminas. E aqui por último, né, embaixo, as neutras. Então vamos começar a fazer algumas remoções aqui. Eu primeiro de tudo vou tirar o desviar, ok? Vou arrancar o desviar daqui, porque se for... Ele defende um golpe, mas eu prefiro aumentar minha escudo usando proteção do que usar o desviar, então eu vou tirar ele. Do ataque à distância, eu vou tirar o jogar objeto, porque dá um de dano só, apesar do custo 1, e ele dá a vantagem que ele dá ataque à distância, mas quase todos eles têm, então os que ficarem com certeza vão ter, então eu vou tirar esse aqui também. Do Lâminas aqui, tem que lembrar que tem pouco personagem com Lâminas, então eu vou acabar tirando duas habilidades aqui. O Sabre, que é a mesma coisa do jogar objeto, dá um de dano também só e fornece Sabre, fornece Lâminas, né? E o Sucatear, que é bom pra suporte só. Então, saiu os dois. Muito bem, e por fim as habilidades neutras, né? Já vou tirar reparos provisórios, porque a gente tem só suporte com pouca vida. Então não tem interesse de recuperar a vida deles. Pegar surpresa também eu vou acabar retirando, né? Porque todos eles têm um poder próprio do card, ou as habilidades aqui também dão um dano considerável. Vou tirar o procurar indícios, que ele só faz comprar um card, e eu não acho muito vantajoso aqui agora não. O deck tá ficando um deck rápido, né? E por enquanto ficou isso. Depois a gente vai ver na soma de cartas, né, no final, para ver o que realmente fica, tá? Vamos ver no final depois aqui o que realmente fica com essas cartas que sobraram, né? Se é que não vai sair mais alguma coisa aí. Muito bem, aqui nessa outra sequência, né, nesse segundo deck, no caso de voo, ataque energético, super força e as neutras aqui embaixo, né? A gente tem tecnicamente um problema técnico, na verdade. Porque a gente tem pouca carta, a gente tem 4 de cada uma das habilidades, né? E elas têm a maioria delas tem custo muito alto, tudo custo 2, custo 2, 2, 2, 2, 2, 2 e bom, 0 ali, né? Então a gente tá com um problema técnico. E lembrar que os personagens de super força, eles geralmente têm um custo alto de cards, né? São pessoas difíceis de entrar em cena, mas tem um escudo alto. Então, aqui eu retiraria o reparos provisórios, né? Já tirei no anterior, por causa não tem vantagem de dar esse suporte. Tiraria a proteção de escudo. Não tiraria não. Deixa a proteção aqui, né? Nunca se sabe, né? E agora realmente complicou, porque eu não sei o que fazer aqui. Eu acho que eu vou pegar a surpresa, que causa 2 pontos de dano. E eu tenho que fazer a troca de card, né? É até bom pra fazer montar um personagem, de repente, ser um ciclo por tudo, ou por um card que saiu depois, né? É realmente complicado. Eu vou montar eles aqui e vai ser só na soma dos cards que eu vou acabar descobrindo o que fica e o que não fica, tá? E agora vamos montar esse deck aí e ver o que aconteceu. A gente acompanhou, né, as escolhas, algumas opções, né? E a gente acabou fechando em 2 decks no final das contas, né? A princípio 2 decks, dá pra montar outros, na verdade, dependendo do que você quiser fazer, dá pra trocar um monte de coisa, né? Por exemplo, aí, vocês vão ver agora, a gente vai passar os 2 decks, né? O primeiro o deck de agilidade, ataque à distância e lâminas, e depois o deck de voo, né? Ataque energético e super força. A gente retirou algumas cartas, outras acabaram ficando. Dá pra mudar muita coisa, na verdade. A gente, no deck de agilidade, ataque à distância e lâminas, talvez você pode optar por colocar o Guerreiro Screw, a gente acabou tirando ele, porque ele é bom pra colocar um outro personagem em cena, dá pra trocar ele pro outro, né? Dá pra intercambiar, assim como Invasão Secreta também. A gente acabou trocando, tirando o Universo Paralelo, né? O Universo Paralelo não é tão bom quanto o Invasão Secreta. O Invasão Secreta eu achei bem melhor, dá pra usar ele 2 vezes. Então um card só, tecnicamente, no deck de Invasão Secreta já dá pra usar 2 vezes, né? E vocês vão ver como é que ficou a nossa opção. Mais pra frente a gente vai testar esses decks aí, um contra o outro, ou até de repente até o mesmo deck, um contra o mesmo deck, o deck de agilidade, ataque de distância lâminas, contra ele mesmo. E vamos ver o que acontece, né? Tem muitos campeonatos de Pauper que estão acontecendo aí por fora e são esses decks que usam. É deck só com carta comum. E com outras coleções surgindo também, a gente vai dando um upgrade nesses 2 decks e de repente montando outros decks aleatórios aí também, né? Fica agora aí, pessoal, tá? Com os 2 decks. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Pra acompanhar os próximos decks que vão surgir aí, dicas e lançamentos, né? E tudo que tem, não só do Battlefield, mas outros jogos também aí, tá? E acompanha a gente, manda algumas dúvidas aí, a gente tá sempre respondendo também lá no canal do YouTube, quanto no Facebook também, tá ok? Então é isso aí, fique agora com os decks que a gente montou e até a próxima. Valeu!